Podcast Raízes. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Nataliana Santos, mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica, Prof-EPT, aqui mesmo do Instituto Federal de Roraima, Campus Boa Vista. E você está ouvindo agora o podcast Raízes, que é um produto educacional fruto da minha pesquisa de mestrado intitulado Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Profissional e Tecnológica de Nível Médio, práticas pedagógicas no campus Boa Vista do Instituto Federal. E podcast Raízes por quê? Porque vai falar de temas da história e cultura afro-brasileira e africana. Afinal de contas, o povo brasileiro foi constituído com a participação dos índios, dos europeus e dos africanos. E no podcast Raízes de hoje, você vai aprender sobre tipos de racismo como colorismo. E se ainda não tinha ouvido falar, ouvirás aqui. Sim, vai aprender ainda a identificar falas e situações racistas na nossa sociedade. E isso vai te ajudar muito a aumentar o seu conhecimento sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Sem mais demora, este é o podcast Raízes e o tema de hoje é racismo, conhecer, identificar e denunciar. Podcast Raízes. Agora ouça o poema da escritora negra Carolina Maria de Jesus. Ora minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe fica, é obediente, e o cabelo de branco é só dar um movimento na cabeça, ele já sai do lugar, é indisciplinado. O branco é que diz que é superior, mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. Da obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Esse texto é da autora Carolina. Ela exalta a sua cor e o desejo de igualdade. Acredite, foi escrito no século XIX, mas atualmente negros ainda enfrentam desafios parecidos aos da escritora. Vamos refletir? O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mostra que 55% da população brasileira é negra ou parda. Então, te pergunto, se mais da metade da população do nosso país é negra ou parda, isso deveria significar que no Congresso Nacional, onde estão os representantes do povo, os deputados federais também deveriam ser de maioria negra, certo? Só que não é assim. Não chega nem perto. E os juízes do Supremo Tribunal Federal são maioria negra? Então, se os negros e pardos são maioria, onde estão eles na nossa sociedade? Muitos não gostam, mas esses fatos demonstram que há racismo no Brasil. Mas afinal, o que é racismo? O antropólogo africano Munanga explica que o preconceito racial, a discriminação racial e o racismo são modalidades do racismo. E olha só, eles têm a mesma origem no pensamento do século XIX, que considerava o quê? Hierarquia das raças. Você já deve ter ouvido. É uma ideia fake. Nessa ideia, a pessoa que é racista, ela acredita que existem raças superiores às outras por causa do fenótipo. O que é fenótipo? É a aparência, a cor da pele, a forma do nariz, formato e cor dos olhos, a espessura dos lábios. Mas eu e você sabemos que são pequenas diferenças que não nos definem melhores
ou piores. Logo, o racismo ele é também pautado por este fenótipo. Isso vai influenciar o que se chama de colorismo. Que é o que esse colorismo? É a discriminação racial pela tonalidade de pele. Ou seja, dependendo do grau de tonalidade de pele, a pessoa pode ser menos ou mais discriminada. Quanto mais você aparenta ser negro, mais chance de sofrer o racismo, porque é pautado no fenótipo. Você precisa ter essa aparência de uma pessoa negra, como cabelo, traços do nariz e etc. E a consequência disso? São portas abertas ou fechadas. Entenda bem, isso é na visão do colorismo. Se for de pele parda ou parecer menos negra, tem mais condições de se disfarçar no meio da população branca e sofrer menos os males do racismo. Isso é muito complexo. É por isso que eu sempre digo, racismo aqui não. Devemos sim falar sobre racismo na sociedade, na escola e nos nossos modos de falar. Quem já ouviu a expressão de falas cotidianas que carregam sentidos negativos relacionados ao negro? No dia a dia é assim que se manifesta. Cabelo ruim, pichain. Não faça isso. Troque por cabelo crespo, afro-cacheado. Serviço de preto. Não. É uma frase ofensiva. Troque por serviço mal feito. E o xingamento de macaco, que é o campeão nas injúrias raciais. Com certeza você já ouviu vários exemplos no futebol, retratados pela mídia, pela imprensa brasileira. Banana e o xingamento de macaco. Por isso é importante nós entendermos os tipos de racismo. Olha, segundo Maria Silvia e o próprio Silvio Almeida, que é atual ministro dos Direitos Humanos, que publicou um livro sobre racismo estrutural no Brasil, há um racismo estrutural institucional, que surgiu ainda no final do século XIX, ali após a abolição da escravização, em que o Estado começou a tomar uma série de atitudes, inclusive legislativa, por leis, que impossibilitaram a ascensão do negro. Na verdade, jogaram o negro na marginalização. Por exemplo, foram criadas leis que proibiram que os negros estudassem. Foi criada leis, por exemplo, a lei de terras, que proibia que os negros, ou dificultava que eles tivessem acesso a terras. Ou seja, sem educação, sem terra para plantar, para produzir. Então, esse é um exemplo de racismo estrutural. E aí você vai refletir em tudo que eu tenho falado e vai tirar suas próprias conclusões. Se no Brasil existe racismo, se existe racismo estrutural. Agora nós vamos falar aqui da injúria racial, que é uma modalidade do racismo, está na lei 14.532, agora de 2023. Olha, muito importante ter atenção. Ofender com xingamento, com palavras que causam humilhação ou que venham a ferir a autoestima do outro por causa da raça, da cor e da etnia, é injúria racial e é crime. Então nós temos que ter muito cuidado. Outra situação é o preconceito racial. O que é o preconceito? É uma concepção que você tem antes de conhecer qualquer pessoa. Então, o preconceito racial é muito perigoso, pois ao invés de melhorar nossa vida na sociedade, ela acaba gerando violência. Olha o quanto você já aprendeu. Veja agora o vídeo do Canal Preto no YouTube, com o título Racismo de Cada Dia. No momento do atendimento, trabalho numa ala pediátrica, já aconteceu de uma mãe não querer que eu atendesse seu filho, por eu ser negra. Mas nesse momento eu já estava empoderada de mim, entendeu? E eu falei, eu sou uma profissional tanto quanto, e eu vou atender o seu filho, porque não me importa a sua opinião a meu respeito. Eu estou aqui para fazer assistência a teu filho. Aquilo era crime, aquilo era preconceito. E eu não deixei aquilo parado, levei os meus superiores e aí eles tomaram as devidas providências. Além desses exemplos, existem outros em que aparecem, por exemplo, no jornal, falando de caso de racismo na escola. Nós precisamos entender que o racismo do outro não pode determinar o seu caráter, nem o seu futuro. Por isso que nós temos que identificar, combater e denunciar. Por exemplo, se você perceber que na sua sala tem um aluno excluído, não ignore. Procure conversar com seu professor. Participe de palestras sobre o tema ou leia livros
Exerça a empatia. Não faça com o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você mesmo. E por último, racismo aqui não. Esse foi mais um episódio do podcast Raízes. Se você gostou, compartilha. Eu te convido a ouvir os próximos episódios e visite também o nosso site Caixa Raízes Nat Prof PT. Lá você vai encontrar, além desses conteúdos, outros episódios e materiais e conteúdos para você continuar aprendendo sobre a história e cultura afro-brasileira e africana. Até a próxima! Podcast Raízes.